Lugares mal assombrados. Edifício Joelma. Atualmente se chama Edifício Praça da Bandeira. Localiza-se na cidade de São Paulo, com 25 andares, sendo 10 de garagem. Localiza-se no número 225 da Avenida 9 de Julho, com outras duas fachadas para a Praça da Bandeira na lateral e para a Rua Santo Antônio nos fundos. O edifício tornou-se conhecido nacional e internacionalmente quando, em 1 de fevereiro de 1974, o incêndio provocou a morte de 191 pessoas e deixou mais de 300 feridas. Bom, mas além dessa tragédia, irei lhes falar hoje sobre mortes e assombrações que há neste local, e começando ainda antes de ser construído o prédio. Bom, o terreno do edifício é considerado amaldiçoado. No século XVIII, o terreno foi utilizado como um local de castigo para escravos indisciplinados que trabalhavam na região. E até o século XIX, escravos foram torturados até a morte, gerando a primeira série de mortes no local. Já no século XIX, ali era um pelourinho, local onde criminosos eram castigados. Já em 1948, aconteceu o que ficou conhecido como Crime do Poço. Antes de uma grande incorporadora comprar o terreno do Joelma, o terreno era ocupado pela casa de Paulo Ferreira de Camargo, um professor de Química Orgânica da Universidade de São Paulo, USP. Ele matou a tiros a mãe e duas irmãs, jogando os corpos em um poço que mandou construir dias antes no quintal da casa. O professor alegou que seus familiares morreram em um acidente de automóvel durante uma viagem ao Paraná. Porém, acabaram que descobrindo os corpos jogados no poço, após investigação. Ao perceber que foi descoberto, Paulo foi até o banheiro e cometeu suicídio, dando um tiro contra o peito. Bom, e ainda não acabou. Além dessas 4 mortes, o crime do poço ainda deixou uma vítima indireta, já que um dos bombeiros que participaram do resgate dos corpos morreu dias depois por infecção cadavérica, o que aumenta o número de mortes no terreno. E se vocês acham que o terreno já era amaldiçoado, veio a construção do Joelma. Foi inaugurado em 1971, e apesar de ser um prédio novo, ele foi consumido pelas chamas em questão de minutos, o que deixou 191 pessoas mortas e mais de 300 feridas em 1974, com apenas 3 anos de existência. Mas agora chega de histórias. Vamos à parte mal assombrada do local. As mortes violentas provocadas pelas chamas logo contribuíram para o surgimento de histórias envolvendo a presença de espíritos inquietos nos corredores dos prédios. Uma das histórias mais famosas é de uma funcionária de um escritório de advocacia que teria ouvido, já à tarde da noite, um barulho de porta sendo aberta. Porém, quando ela foi verificar, a porta continuava fechada. Instantes depois, ela ouviu o mesmo barulho e avistou o vulto de uma mulher passando pela sala de entrada. Com medo, ela saiu do escritório rapidamente e, ao trancar a porta, viu novamente o vulto de uma mulher ao fundo no corredor. Ela se demitiu logo após isso. Outro caso é de um fantasma no estacionamento. O entregador esperava seu ajudante retornar ao carro. Ele viu uma mulher vestida toda de branco, flutuando em direção ao seu carro. O homem nunca mais retornou ao prédio. Em 1979, foi feito um filme chamado Joelma, 23º Andar. Durante as filmagens, membros da equipe relataram ruídos misteriosos, refletores caindo sem motivo e até o registro sobrenatural em uma fotografia. E agora o caso mais famoso: o mistério das 13 almas. 13 pessoas morreram presas no elevador do edifício no dia do incêndio. As vítimas morreram carbonizadas e, devido ao estado dos corpos, não foi possível fazer a identificação,
já que não existia teste de DNA na época. Os 13 cadáveres foram enterrados lado a lado no cemitério São Pedro, na Vila Alpina, zona leste da capital, em uma espécie de memorial. É um costume dos visitantes do local deixar copos de água sobre os túmulos, que seria uma forma de aliviar o sofrimento daqueles que morreram queimados. O ritual começou quando um certo dia, pouco tempo após o incêndio, foram ouvidos gemidos e choros vindo da área das 13 sepulturas. Sabendo da causa das mortes, uma pessoa resolveu derramar água sobre os túmulos, o que teria cessado os gemidos. E vocês? Teriam coragem de passar uma noite nesse edifício? Verdades ou ficções?